Voltamos. Dando continuidade, vou falar sobre os reinos iorubás, tá? Dando continuidade a todos esses reinos africanos que nós estamos estudando. Na região da Nigéria, se desenvolveu principalmente no século XX, tá? Os diferentes reinos formados de povos de etnia iorubá. Ifé era uma cidade de grande importância para os iorubás. E aprenderam esses povos iorubás, eles aprenderam desde muito cedo técnicas, por exemplo, como fundição de ferro. O que é fundição de ferro? Quando você derrete o ferro para fazer determinado objeto com ele, tá? Essas técnicas de fundir o ferro em determinada temperatura, para assim você conseguir fazer objetos ou qualquer outro utensílio que você desejar. Além disso, Ifé, que era essa cidade mais importante dos Iorubás, era um importante centro religioso. E nessa cidade morava o Oni, que era o principal rei Iorubá, e tinha também outros reis, que eram chamados de Obás. Ou seja, lá em Fé, numa cidade de reinos Iorubás, nós tínhamos vários reis, certo? Mas nós tínhamos um rei que era considerado o mais importante, que todo mundo deveria respeitar a autoridade dele, que era o Oni. E os outros reis eram chamados de Obás. Mas o Oni era o que, vamos dizer assim, o mais importante desse reino. Como era a arte lá em Ifé, nessa cidade de Urubá? Conforme foram encontradas algumas escavações descobertas da arqueologia, eles encontraram, na verdade, um grande aparato de produções da arte deixada pelos iorubás. E essas artes eram feitas através de bronze, através do cobre e através da terracota. Terracota era quando eles usavam o barro e eles queimavam o barro, tá? Para fazer determinado objeto. Como ainda é comum em pessoas que trabalham com arte através do barro. E os principais objetos que foram encontrados desses reinos iorubás eram estátuas, mas só o rosto, tá? Como se fosse uma estátua de fato para representar aqueles reis lá dos iorubás, mas não era uma estátua completa, era só a cabeça. Era comum eles encontrarem várias cabeças de vários reinos, de vários reis e vários governantes que pertenceram àquele reino, tá? Muito interessante a história dos iorubás. Agora eu vou continuar falando sobre o reino de Benin, tá? Um dos mais importantes reinos dos iorubás foi o reino Benin. Ele prosperou principalmente através de atividade mercantil. O que é uma atividade mercantil? É uma atividade que se desenvolve através das navegações, certo? Através do translado feito por rotas marítimas. E lá, o poder do reino era centralizado na figura do Obá, que governava auxiliado por um conselho de nobres. Obá também controlava os chefes das aldeias que faziam parte do reino. Qual foi a arte do reino Benin? Os artesãos de Benin produziam grande quantidade de esculturas e relevos em placas de metal. Lá nos Iorubás encontrava-se muito, mas só cabeças. Aqui em Benin, nesse outro importante reino de Iorubá, a gente encontrava desenhos, tá, de soberanos também, mas completos. Corpo e cabeça, que era feita, na verdade, em relevos em placa de metal. Interessante também, muito tranquilo o conteúdo de vocês, na verdade, né? E por fim, eu vou falar sobre o reino do Congo, tá? Aí na página 30 do livro de vocês. O reino Congo, ele foi fundado próximo ao rio Congo, que ficava no centro-oeste da África, tá, gente? O Mani-Congo, que era uma denominação que se dava ao chefe supremo do reino Congo, Mani-Congo, tá? O reino era muito forte e estava dividido em províncias. Professor, o que é província? Províncias é quando eu tenho, por exemplo,
uma cidade principal, pronto, Major-Doro. Digamos que Major-Doro é o reino principal. E as províncias de Major-Doro vão ser o quê? Capelinha, São Marcos, Cajarana, tá? Tem um reino estruturado e as províncias que pertencem àquele reino. Então o reino era muito forte, esse reino Congo, e estava dividido em províncias, tá, gente? No reino Congo havia enormes mercados, onde eram trocados, havia uma troca de produtos, como sal. Eu disse a vocês que o sal era uma especiaria muito importante nessas épocas passadas. Sal, tecido, metais, todo vindo de várias regiões. Então ele foi o reino Congo foi um reino que teve um grande desenvolvimento no mercado, tá? Grande desenvolvimento através do comércio, tá, queridos? Então, por fim, nós já finalizamos hoje. Tá vendo que é um assunto muito tranquilo, dá para que vocês consigam acompanhar direitinho. Façam a leitura de tudo, assistam minhas aulas se precisarem novamente, as outras e essas, e vocês vão precisar me responder a atividade da página 31, mas só precisam responder essa página, tá? São 5 questões, tá? Responda apenas a atividade da página 31, as 5 questões. E essa atividade vocês só precisam me encaminhar na próxima aula, certo? Assistam a aula hoje, revisem o conteúdo, depois respondam, mas vocês só precisam me enviar na próxima semana, tá bem? Um abraço, estudem direitinho que eu tô de olho em vocês. Vocês, na verdade, é uma das turmas que menos está tendo participação. Tanto em assistir às aulas, que eu vejo quem visualiza o meu vídeo ou não, como também respondendo atividades e me enviando. Tá? Então não deixem não de estudar, que vocês precisam disso, certo?